Carol Pfeiffer é cofundadora e CEO da Atom SA, a maior empresa de traders e publicadora de conteúdos educacionais sobre educação financeira, mercado financeiro e empreendedorismo em toda a América Latina. A empresária atua no mercado financeiro desde 2005, é investidora e jurada do programa Shark Tank Brasil e também sócia do Instituto Êxito de Empreendedorismo, onde ela fundou o Êxito Ladies, que é o braço feminino do projeto para incentivar outras mulheres a aprender sobre empreendedorismo e também acelerar os seus projetos. Carol Pfeiffer, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso Café com a ADM. Bom, a honra é minha aqui de fazer esse bate-papo. Obrigada aí pelo convite. E vamos falar aí sobre grana, money e bufunfa. Show de bola, que a galera mais gosta, né? Muito bem. Ô, Carol, eu queria começar aqui só pegando aqui o teu background, né? Lá no início dos anos 2000, você, assim como eu, era estudante de administração. E aí eu queria saber, assim, o que te levou ao mercado financeiro, né? A administração é uma área bastante ampla e todo estudante de administração pode escolher ali um dos caminhos a seguir, como marketing, como finanças, como RH, enfim, são muitas áreas, né? Muitos caminhos possíveis para o futuro profissional de administração. Por que você se interessou exatamente pelo mercado financeiro? Bom, primeiro de tudo, é importante contextualizar que eu fui fazer ADM, né, administração de empresas, porque na verdade eu queria ter uma empresa de moda, eu não queria ser estilista, eu queria ter empresa de moda, né, a minha mãe tem confecção infantil e loja, a minha avó tinha uma marca de adulto e eu queria ter algo na moda teens, né, que até hoje existe um gap, importante de dizer isso, porque entre aquela fase, né, que você é criança, você está crescendo, você ainda não é adulto, não tem roupa ainda para pré-adolescente e adolescente, se a gente for ver, né? Sempre aquela dificuldade. E daí eu queria fazer essa empresa. Só que daí, como eu falei, como eu não queria ser aí uma estilista, eu queria ter uma empresa de moda, eu acabei decidindo estudar administração de empresas, porque eu via que todo mundo apanhava muito para fazer qualquer negócio no Brasil e continua, né? Então, ou seja, as pessoas não sabem sobre finanças, sobre marketing, sobre gestão de pessoas, e daí a gente, tributário, então nem se fala, então a gente acabava apanhando bastante. No meu primeiro ano de faculdade, o meu irmão, Joaquim, meu irmão também foi fazer ADM, por até um incentivo meu, ele ia fazer medicina, agronomia, e daí eu fiquei ali chamando ele também foi fazer ADM, e daí o professor dele de economia, o professor Gentil, eu brinco, fez essa gentileza de apresentar para ele a Bolsa de Valores. E como a gente sempre foi muito unido, ele pegou e me chamou para conhecer o mercado também. Confesso para você que no primeiro momento eu olhei para aquele monte de gráfico e falei assim, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer moda, não tem nada a ver com esse mercado. Só que daí eu descobri que basicamente era o quê? Era comprar barato e vender caro, como tudo na vida, né? Então, ou seja, não era tão complicado assim como as pessoas vendiam. E de lá para cá, são 18 anos, fui agente autônomo de investimentos, montamos um escritório em Sorocaba, viramos uma gestora, depois compramos uma empresa de capital aberto, fundamos a Atom, e hoje a Atom, ela ensina as pessoas a operar no mercado financeiro, mas também a gente contrata pessoas para operar o nosso dinheiro sem risco para elas. Importante de dizer que eu me apaixonei por esse mercado, principalmente pela meritocracia desse mercado. Não existe nenhum mercado mais meritocrático do que o mercado dos investimentos. Porque não importa se você é bonito ou feio, se você é rico ou pobre, se seu sobrenome é bonito, não importa se você é homem ou mulher, não importa. Então, o que conta é a última linha. E foi isso que me fez querer estar ainda mais no mundo dos investimentos. Importante também de dizer, né, que também não conheço nenhum outro mercado que você consegue construir patrimônio sem trabalhar na empresa. Olha que coisa maravilhosa. Então, ou seja, é um jeito inteligente das pessoas poderem construir riqueza e isso acabou fazendo com que eu quisesse falar do mercado, compartilhar com outras pessoas e me apaixonar cada vez mais. Que fantástico, né? Eu acho interessante, né, que você falou, e isso é um medo comum a todos os estudantes aqui, generalizando, né, os estudantes de administração, o medo, né, das disciplinas que envolvem números, como a matemática financeira, enfim, o aluno de administração geralmente ele tem bastante medo. E você não se prendeu a isso, né? Você enfrentou esse medo e isso foi importante, né, para você, junto com o seu irmão, aí, fundar uma empresa que vem fazendo a diferença aí no mercado financeiro, né? Com certeza. É interessante falar que o medo, ele acaba atrapalhando muito, né?
Só que você vai ficando com mais medo conforme você vai ficando mais velho e você tem mais obrigações financeiras. Quando eu tinha 17 anos, assim, tinha medo, mas se tudo desse errado, a gente arranja outro emprego, a gente vai trabalhar no shopping de volta, a gente pode pedir ali ajuda para os pais ou para os amigos, enfim, né? Conforme você vai amadurecendo, você vai ficando mais velho, você também vai ficando ali mais preocupado em tomar risco. E eu acho que essa é a realidade da maior parte das pessoas também. Elas vão se endividando e daí, obviamente, elas não têm nenhum dinheiro a colocar em risco, né? Todo o dinheiro, de alguma forma, já está comprometido. Muito bem, Carol. Como a gente vai falar aqui de patrimônio, que foi o tema da sua palestra no Bossa Summit, que aconteceu há pouco tempo, eu queria que você explicasse, né, o conceito de patrimônio e como é que cada pessoa pode calcular o seu patrimônio pessoal. Maravilha. Bom, patrimônio, de fato, é tudo que você tem, né? E que tem valor. Então, por exemplo, né, é fácil de fazer essa analogia, a sua casa é seu patrimônio, o seu carro, você tem um patrimônio, você tem ações, é seu patrimônio. Então, construir patrimônio significa acumular coisas que têm valor e que você possa, de alguma forma, ter ou liquidez, né? Então, eu vendo a minha casa, eu tenho dinheiro de volta e eu consigo manter as minhas contas, eu consigo pagar ali as minhas obrigações. E por que eu gosto muito de falar sobre construção de patrimônio? Porque se a gente constrói patrimônio de uma forma inteligente, o que é de uma forma inteligente? Com menos esforço e com mais resultado. A maior parte das pessoas acha que construir patrimônio é morrer de trabalhar. Aí eu trabalho, comprei uma casa, é a primeira coisa que todo mundo faz, inclusive errada. Por quê? Porque as pessoas compram casas, elas compram imóveis por sonho, por paixão. E não por ser um bom negócio, o que é um erro. Porque, vamos lá, eu vou dar até um exemplo aqui que eu dei ali no nosso evento, na nossa palestra. Eu, quando mudei para São Paulo, né, eu moro em Sorocaba, São Paulo. Sorocaba é a sede da nossa empresa. Quando eu fui ver um apartamento em São Paulo, eu fui ver uma cobertura e a pessoa falou assim para mim, não sei quantos milhões. Falei, legal, 25 mil metros quadrados, isso antes da pandemia. E vai ficar pronto daqui 3 anos, ou seja, eu estou financiando esse prédio e quanto que vai chegar esse preço do metro quadrado? Aí o corretor me respondeu, veja bem, você vai morar aqui, de frente com o parque, olha que vista bonita, etc. Eu falei, piorou. Porque se eu vou ficar em cima desse metro quadrado, ele tem que valorizar. Então, construir patrimônio de uma forma inteligente, é você entender que toda decisão que você faz sobre dinheiro, ela precisa te aproximar de acumular e de crescer o seu patrimônio e não te distanciar. Então, toda vez que você está mal posicionado, seja num imóvel, seja numa ação na bolsa, seja em qualquer coisa que você vai comprar, você acaba prejudicando essa jornada de construção. Então, a jornada de construção ela está diretamente relacionada a você tomar boas decisões sobre dinheiro. Então, como que eu faço isso? Tudo que você compra precisa ter o preço de compra e qual é o preço atual. Poxa, mas eu vou fazer isso para imóvel? Vai fazer isso para imóvel. Vou fazer isso para o meu carro? Vou fazer isso para o meu carro. Porque, por exemplo, o seu carro, dependendo do carro, ele está desvalorizando, a maioria. Né? 90 e tantos % dos carros estão desvalorizando. Pô, tem carro que dá para ganhar dinheiro? Tem carro de luxo. Por exemplo, durante a pandemia, as Porsches ficaram com fila de espera de 1 ano e meio. Eu mesma ganhei dinheiro com uma Porsche. Né? Então, eu brinco quando eu falo com isso, né, que eu comprei uma Porsche barata, todo mundo fala assim, tá louca? Como que compra uma Porsche barata? Por alguns motivos. Primeiro, quando você tem caixa é rei. Você vai comprar melhor, você vai comprar mais barato. E quando eu estou bem posicionada, qualquer coisa que ela valorizar, eu estou ganhando dinheiro com ela. Então, passou 30, 40 dias, eu já estava ganhando mais de 100 mil reais com ela, eu já estou quase ganhando 200 mil reais com ela. E daí eu vou vender, mas se eu vender agora, quanto que eu estou ganhando com isso? E se eu consigo comprar de novo? Então, essa relação que a gente precisa fazer sempre. Quanto que tem no meu patrimônio e para quê? Para que você possa tomar decisões melhores, inclusive sobre a sua vida financeira. Porque o erro clássico que a gente comete aqui no Brasil é que antes da gente aprender a investir, a gente aprendeu a se endividar. E daí, você já tem um monte de boleto para pagar, mas você não tem nada no seu nome, você não tem nenhum patrimônio. E olha, eu já vi essa cena várias vezes, tá? Onde a pessoa não tinha nem um apartamento, nem nada, mas ela tinha um puta de um carro que tava ali, ó, depreciando.
desvalorizando. Então, ou seja, construir patrimônio é justamente o inverso. É eu tomar boas decisões sobre dinheiro e eu acompanhar esse patrimônio, fazer essa conta. Quanto que está valendo o meu patrimônio hoje, se eu precisar do dinheiro. E daí é importante também de deixar isso muito claro, da liquidez que eu preciso ter. Tem muita gente que tem patrimônio, mas não tem liquidez. O que é liquidez? É ter o dinheiro disponível. Então, por exemplo, se eu me aperto, ou se eu quero fazer uma viagem, e eu quero esbanjar, eu quero gastar 100 mil reais, quero gastar uma grana nessa viagem, ainda mais que o dólar nesse patamar tá ficando caro essas viagens. Então, ou seja, eu quero esbanjar, quero fazer essa viagem. Puta, eu só tenho imóvel. Dá para vender rápido um imóvel e gastar o dinheiro na viagem? Ou pagar a conta do cartão? Não tem como, né? Não dá. Não tem como. Então, a construção de patrimônio, ela também precisa ser pensada em o que eu preciso de liquidez para meus gastos de curto prazo ou para necessidades que possam acontecer no curto prazo e o que eu estou ali a longo prazo, que está engessado e que eu não vou conseguir mexer naquele determinado momento. Ô, Carol, agora você falou uma coisa, né? O brasileiro, de uma forma geral, quando pensa em patrimônio, ele tem logo esse sonho da casa própria, né? Uma coisa que já faz parte aqui do imaginário popular brasileiro. E a questão dos carros também. Isso sempre é o patrimônio número 1 que as pessoas buscam, né, construir aqui no Brasil. E normalmente, né, o caminho para se construir esse patrimônio é assumindo dívidas, né? E muitas vezes dívidas que comprometem ali toda a saúde financeira ali daquela pessoa, né? E muitas vezes a gente assume um financiamento que acaba, enfim, dobrando, né, o que a gente paga com relação ao valor daquele patrimônio. Qual que é o caminho? Quais são as alternativas, né, para a gente aumentar o nosso patrimônio sem ser necessariamente por esse caminho das dívidas, né, de assumir financiamentos, enfim, né? De forma a gente pode construir um patrimônio de maneira mais saudável e mais sábia também, né? Bom, acho que primeiro de tudo, vale lembrar que o financiamento também ele não é de todo mal, né? Então, assim, não é que você não possa fazer um financiamento, mas que ele precisa ser saudável. Você não pode fazer uma dívida numa expectativa de ganhar dinheiro. Ah, eu ganhei R$1.000 e daí eu já cabe no meu orçamento um financiamento de R$800. Não cabe. Então, e você tem ali a certeza que você vai continuar tendo esses R$1.000, que você, ou aquele emprego, ou aquela receita. Muita gente que acaba tomando dívida, até muitas vezes por uma renda que é variável. Um job, um projeto, uma oportunidade que teve de ganhar um pouco mais. Então, o cuidado só é que, se for fazer um financiamento, olhar sempre bem a taxa, qual é o custo do dinheiro, né, no final do dia, e principalmente se aquilo ele está dentro da sua zona de conforto, né? Se você está confortável em conseguir assumir aquela dívida. Paralelo a isso, é importante dizer que hoje a gente tem várias fontes de renda que a gente pode criar. Então, graças à tecnologia e à internet, você pode ter várias fontes de renda. Você pode ser um trader, como é o caso da Atom, a gente forma traders para operarem nosso dinheiro, sem risco para eles. Então, você pode operar na Bolsa de Valores. Com o dinheiro que eu ganho na Bolsa, eu vou construindo, eu vou comprando coisas, eu vou comprando cotas. Eu vou comprando cotas de fundos imobiliários, não necessariamente eu preciso comprar um imóvel. Se eu não tenho ali todo o capital para comprar um imóvel, o ideal é que você compre, por exemplo, um fundo de investimento onde tem cotas, onde você consegue ali ir construindo essa riqueza. Como é o caso também das ações. Então vamos lá, grandes investidores como Warren Buffett, Luiz Barsi aqui no Brasil, eles não inventaram o Google nem o Facebook, eles simplesmente foram comprando pedacinhos de empresas. Banco do Brasil, Santander, Gerdau, BTG, enfim, de grandes bancos comprando pedacinhos para ganhar com a valorização dessas ações e com os dividendos. E esse é um jeito inteligente de construir patrimônio através do mercado financeiro, porque não existe um compromisso mensal, diferente de um investimento, por exemplo, imobiliário, onde você vai fazer um financiamento. Você tem uma obrigação, você gerou um boleto, uma dívida. Quando eu pego um dinheiro de uma renda extra, seja ele do mercado financeiro, como no caso do trader, ou seja de um job como um copywriting, um tráfico ou um programador, né? Hoje o mundo da tecnologia está aí. Eu fiz um job para uma startup, né, de tecnologia. Você ganhou aquele dinheiro, você coloca aquele dinheiro para trabalhar. Então hoje é muito importante que as pessoas entendam que nos Estados Unidos as pessoas têm de 3 a 4 fontes de renda. Aqui em Malemar você tem uma.
Então, a gente precisa, primeiro, ter outras fontes de renda e pegar essa fonte de renda e colocar para trabalhar. Também é um erro clássico, que a gente pega esse dinheiro extra que a gente ganhou e a gente também faz um gasto extra. A gente vai num outro, tipo, um jeito de restaurante, né? Um outro patamar de restaurante, ou acaba fazendo uma viagem, etc. E tá tudo bem você se presentear. Porém, se você faz isso o tempo todo, você sempre tá na estaca zero. Você sempre tá começando de novo. Então, um jeito muito inteligente de construir a riqueza é pegar um dinheiro de uma renda extra e colocar ele para trabalhar. E conforme ele vai trabalhando, você vai reinvestindo. Como é o caso, por exemplo, da própria Boss. Você tem a chance de ganhar dinheiro com a startup, pô, a startup foi vendida. Beleza, você pega o dinheiro que você ganhou com aquela startup que foi vendida, o que você vai fazer? Ah, agora eu tô rico. Não, você vai colocar em outras. Você vai continuar, você vai diversificar em outros pools de investimento, que foi inclusive assim que eu acabei começando no mundo das startups. Né? Comecei pelo pool de EduTech, depois fui para o pool de esportes e saúde, até que a gente fundou o pool Ladies, que é onde o comitê são só mulheres. Então, ou seja, você vai pegando seu dinheiro e vai colocando ele de novo para trabalhar. Isso vai fazer com que você consiga crescer mais rápido. Agora, se você pensar sempre em gastar ou gerar dívida, vai demorar muito mais. Com certeza. Bom, Carol, você comentou aqui sobre a Atom, né? O foco de vocês em formar traders. E a gente tem todas aquelas notícias, né, das pessoas que acabam perdendo dinheiro fazendo trade no mercado. Lógico, né, que sem a educação financeira necessária para isso. E aí eu queria saber de você, né, que tem uma grande experiência já de anos e anos como trader, se o trading realmente é um bicho de 7 cabeças, se dá para a gente realmente, né, operar no day trade, né, de forma sustentável e também, né, assim, diminuindo os riscos de perder dinheiro nesse mercado. Bom, primeiro de tudo, vale lembrar que eu ia fazer moda, né? Então, se falar que putz, é um bicho de 7 cabeças para uma pessoa que nunca imaginou estar no mercado financeiro e não fiz Harvard, então, obviamente, não. Né? Então, o mercado não é tão complicado quanto as pessoas acham ou as pessoas ficam. Vale lembrar que existem várias formas de você começar a investir. E a mais básica delas, e daí todo mundo tem que investir, é investimento de longo prazo. É comprar pedacinhos de outras empresas, é ser sócio delas e ganhar com a valorização e com os dividendos, que é o lucro que é distribuído. Aí tem uma segunda categoria de investimento, que é o swing trade, que eu falei aí durante a minha palestra. Ele é você aproveitar as distorções de preço. Então, você pegar algo que está muito barato e você vai comprar, mas não para ficar no longo prazo. Você vai comprar só por aquele espaço de tempo para ele poder voltar a algum patamar. Não necessariamente ao patamar que ele custava antes. Mas eu estou comprando algo que custava, sei lá, R$1.000 e agora custa 100. Poxa, quando chegou a R$200, eu vou vender, eu estou ganhando o dobro. É maravilhoso. Então, isso a gente faz o tempo todo. A gente pode fazer com carro, a gente pode fazer com imóvel, a gente pode fazer com tudo. Então, é você ganhar no curto prazo. Aí vem o criticado pelo mercado, que é o day trade. O day trade, gente, não é o bicho de 7 cabeças. Basicamente, ele é comprar barato e vender caro. No mesmo dia. O mais rápido possível. E por quê? Porque a bolsa faz assim, todos os dias. Ela oscila todos os dias. E essa volatilidade faz com que tenha oportunidades diárias. Então, por que a gente vai ignorar se existe uma oportunidade diária? Todo mundo pode operar day trade? Todo mundo que se dedicar. Todo mundo pode correr? Todo mundo que quiser correr. Todo mundo que quiser treinar. Agora, é importante reforçar que não é sem estudo, não é no achismo, não é cassino, não é sorte ou azar. Então, as pessoas precisam, primeiro, aprender, que é o que a Atom faz. E a gente criou um modelo educacional justamente pela necessidade de encontrar profissionais para trabalhar com a gente. A gente não encontrava esses profissionais e a gente criou esse educacional. Então, o primeiro passo é as pessoas aprenderem. Segundo ponto, lembrar também que hoje você tem a chance de treinar sem ser com dinheiro de verdade. Então, tem um simulador que você pode treinar com dinheiro de mentira, mas na bolsa de verdade. E daí você desenvolver essas estratégias. E daí tem um ponto bem importante dentro do nosso método, dentro da nossa a área educacional, que é a gestão de risco. Eu não preciso tomar risco desnecessário. Eu faço um estudo, eu faço uma leitura e olha, meu limite de perda é esse aqui e o meu teto é esse aqui. Então existe uma estratégia montada.
Não é literalmente ir para o mercado e virar um torcedor. Eu vou comprar maçã e vou rezar para ela subir. Ou eu vou comprar o dólar e vou rezar para dar certo. Então você tem como limitar as suas perdas. E vale lembrar também, né, que risco a gente toma todos os dias. Você acordou, saiu da cama, você tomou risco. Então a gente passa uma vida inteira aprendendo a fazer gestão de risco. Também vale lembrar que ali dentro da Atom a gente começou com o mercado financeiro. E daí, vendo as necessidades de outras profissões, hoje a gente tem a Digital Mais, que é profissões do mercado digital. A gente tem a Atom Tech, que começamos agora a ensinar programação, tecnologia. A gente tem a Geomaker, que ensina sobre negócios, que é uma escola de negócios. E, recente, aí com a minha entrada no Shark, a gente negociou com a Sony e trouxe o Shark School, que é o primeiro MBA voltado para negócios, onde você se forma em ser um business leader, um líder de negócios. Então, é muito legal de dizer que, ao longo da minha jornada, eu fui percebendo que não é só a bolsa que dá um nó na cabeça das pessoas. Todas as novas profissões dão. E como que eu poderia deixar mais didático, mais fácil para todo mundo. E daí foi isso que a gente foi se posicionando. Fantástico. Bom, você acabou de falar aqui no Shark Tank, então eu queria entrar nesse assunto, né? Como é que tem sido a sua experiência ali ao lado dos outros Sharks e dos negócios que você já entrou. Também se você pudesse contar alguns cases já assim de alguns que estão performando bem, também acho interessante. Né? E também, assim, quais são os critérios que você utiliza, né, na hora de bater o martelo ali em quem você quer investir, assim, daqueles pitches, assim, o que mais te atrai? Show de bola. Bom, primeiro de tudo, né, o Shark para mim foi uma grata surpresa. Eu acho que não imaginava estar no Shark aí tão nova, né? A maioria das pessoas acaba entrando mais velho pro Shark e eu fiquei muito feliz. Foi durante a pandemia, né? O comecinho da pandemia, tinha acabado de começar o lockdown e daí eu fiz algumas entrevistas. Então demorou muito tempo para saber se eu ia estar no Shark ou não, desde que eu recebi o convite, né? Que eu fiz as primeiras entrevistas, porque a gente não sabia quando a gente ia gravar. E daí quando eu fui pro Shark, é um grande desafio. Por quê? Porque até então, vamos lá, na bolsa, primeiro, eu compro e vendo, não preciso dar satisfação para ninguém, eu não quero mais ser sócia daquela empresa, eu simplesmente vendo, não preciso falar com ela, e isso é libertador. Quando eu entrei, né, e comecei a fazer investimentos em startups através da Bossa, eu entrei para um comitê e lá tem outras pessoas do comitê. Então você não decide sozinho. E tem todo o trabalho de curadoria da Bossa. Então quando chega para a gente no comitê, né, que chega para a gente no pool, a gente já sabe um pouco mais daquela empresa, já chega o teaser e a gente pode fazer mais perguntas. Então a gente pode ali destrinchar mais sobre o assunto, fora que tem outras pessoas para você dividir. Quando você vai para o Shark, não, é um reality show. Todo mundo que entrar por aquela porta, eu não faço ideia de quem é. Inclusive, pessoal, quando vocês ficarem aí com dó dos empreendedores, fiquem com dó dos Sharks. Porque, olha só, o empreendedor entra pela porta, eu não sei quem ele é, eu não sei de onde ele veio, mas ele sabe tudo sobre a minha vida. E se ele acompanha as entrevistas e o que eu falo na internet, ele sabe como fazer um pitch para me convencer. Então, ou seja, é muito mais fácil a vida até do empreendedor. Lógico, ele está se expondo, tem toda a questão do emocional ali, etc. Mas, teoricamente, na negociação fica mais fácil. E ali, eu não tenho com quem consultar. Eu não recebo um pitch antes, eu não sei quem é aquela pessoa, eu não tenho nenhuma informação para consultar. Os outros Sharks, eles estão disputando comigo e não me ajudando a tomar uma decisão, não é um comitê. Então, ou seja, foi uma grande experiência que me tirou, inclusive, da minha zona de conforto. Porque eu tive que começar a olhar de outra forma, né? A realmente, poxa, legal, o que eu preciso explorar aqui no pitch? Então, se eu não tenho pitch antes, quais são as perguntas que eu preciso fazer para eu saber mais sobre aquele negócio? E o que mais me atrai? Primeiro, paixão. A pessoa realmente está enlouquecida com o trabalho dela, com o que ela está fazendo, com o propósito. Então, essa clareza do porquê ela está fazendo aquilo. E, gente, a paixão não pode estar atrelada a dinheiro. Eu estou fazendo isso aqui para ganhar dinheiro. Isso é muito vago. A longo prazo, isso se perde. Então, ou seja, a pessoa tem que estar muito afim de fazer aquele negócio. Segundo ponto, obviamente eu pergunto os números. Eu tenho que saber se você sabe seus números. Seus números não é só a margem, não é só o lucro. Seus números é saber o tamanho do mercado, é saber se a gente está falando de oceano azul ou oceano vermelho,
é entender qual o tamanho da participação de mercado que a gente pode ter, qual é o ticket que as pessoas estão dispostas a pagar e se existe chance de vender mais coisas para o mesmo cliente. Esses números são importantíssimos. E também, é claro, eu olho muito se a pessoa tem know-how naquilo que ela está fazendo. Por exemplo, eu vou investir numa empresa de tecnologia. Nenhum dos sócios é de tecnologia. E ele fala assim, não, mas eu contratei uma software house. Ou eu contratei um programador. Eu não invisto. Por quê? Não gosto de investir. Você é refém. Você é refém da opinião de outra pessoa. E essa pessoa que não é sua sócia, ela pode ir embora, ela não tem nenhum compromisso com você, fora que pode dar errado. Então, para mim, os sócios, né, algum sócio tem que ter know-how ali do core business, né, do que é a atividade principal da empresa, e isso me pega bastante. Por último, mas não menos importante, na verdade, mais 2 pontos. Um é o valuation, que vocês devem ter visto isso várias vezes, é totalmente diferente, não confunda. Quem está acostumado a investir em startups, né, e foi até muito interessante quando a gente criou o Pool Ladies, a mulherada assim, nossa, eu achei que a gente ia comprar os percentuais ali igual do Shark, com a Carol. Não, né? Porque quando você compra uma startup, você tem um percentual menor, o valuation é outro, é outra regra. Quando a gente fala ali do Shark, é o famoso smart money. Então, você não está levando só meu dinheiro, você está levando meu tempo. Você vai se relacionar comigo, você vai falar comigo, enfim. Então, ou seja, isso toma tempo. Então, se eu vou trabalhar junto no negócio, eu preciso ter um percentual maior. Então, não erre no valuation. Essa é a primeira dica, inclusive, que eu dou para quem está se preparando para um pitch. E daí, por último, como eu falei, mas não menos importante, eu leio as pessoas para ver o quanto elas são sinceras e humildes. Porque ter um sócio não é nada fácil. Então, se você não tiver a humildade de escutar, dificilmente você vai ter sucesso ali. Então, no Shark, principalmente, que a gente vai conviver com aquelas pessoas, a gente precisa ali olhar se cabe a gente no negócio. Se eu vou conseguir agregar, se a pessoa vai conseguir me escutar e se a pessoa está disposta a tudo isso. Que esse é o grande desafio. Teve vários cases, poderia ficar aqui horas falando para você. Vou citar alguns aqui. Até de, por exemplo, a Deixa Ela Treinar, que tomou 5 nãos no Shark. Eu falei que ia ser embaixadora dela, ela pivotou o negócio dela, eu investi nela. Hoje ela é patrocinadora do Vasco Feminino, ela tem outros times de futebol, não vou dar spoiler aqui. Então, ou seja, tem muito espaço aí para crescer. A Entre Brasas, que é uma defumadora de carne, que a costela no lugar de levar 8 horas, leva 4. Aí você tem empresas como a Tuac, que faz um gelo cristalino. Aí você pega a Desembala, que ela fez um sachêzinho assim, ó, que ele é biodegradável, você bota ele na água, ele dissolve. Então você não tem que carregar água para casa. É uma empresa de produtos de limpeza. Você imagina não ter que carregar aqueles galões ou pegar uma empresa gigantesca que não tem que ficar estocando produto de limpeza. Ela consegue ali ter um potinho de vidro com um monte de sachêzinho dentro, ela já consegue ter todos os produtos. Então, estão vários cases. A Dionísio, que faz os murais, é uma agência de arte, né? Tem a Filma Eu, que faz câmera, que vão nas quadras de beach tênis, de futebol, para filmar trechos do seu melhor lance dentro do jogo. Então, ou seja, são inúmeras empresas ali que estão dando muito certo, que a gente montou uma aceleradora, montei um CSC, né, um Centro de Serviço Compartilhado, para cuidar dos meus investimentos, para que eu pudesse aí tracionar e ter resultado. Então é muito legal de dizer que o pós-Shark para mim está sendo muito bacana. Mas também por um motivo, tá? Quando eu entrei no Shark, as pessoas falavam assim, porque 10 a 20% vai dar certo. Aí eu brinco que eu sou igual o Zequinha. Por quê? Por quê? E daí, questionando isso, eu percebi que muitas vezes o investidor ele é passivo. Se você for ativo, se você se prestar a mentorar ou ajudar aquele seu investido, a chance de sucesso é muito maior. E às vezes a única coisa que a pessoa precisa é um ajuste no financeiro ou é um contato de uma pessoa estratégica para a área de vendas ou para um canal de distribuição. Então, quanto mais negócios nós temos, mais a gente também tem facilidade de conectar pessoas. Então, de fazer essas conexões inteligentes para ajudar esse empreendedor. Então, esse pós-Shark para mim está sendo muito bacana.
Que fantástico. E, assim, você tem uma experiência muito grande, né, Carol, já do mercado financeiro, de fazer essas escolhas de investimento. Mas, como você pontuou aqui, existem diferenças que são muito grandes, né, com relação a investir numa startup e investir, por exemplo, em um negócio que está listado na bolsa, enfim. Você pode pontuar algumas dessas diferenças? Bom, a primeira delas é que todo mundo acha que bolsa é mais arriscado, mas investir em startup é muito mais arriscado, né? Afinal, sim, o empreendedor pode simplesmente falar assim, eu cansei, não quero mais, não quero esse projeto não deu certo. Ele, conforme começa a tracionar, vê que não é bem assim, então o risco é muito maior, né? Uma empresa listada significa que a empresa ela já passou por alguns patamares para ela poder ser listada, né? Faturamento, gestão, auditoria, etc. Então tem várias coisas envolvidas. E é isso que, primeiro, tem que ter esse olhar, né? Então, quanto de risco você está disposto a correr? E também o cuidado na hora de investir é o mesmo na bolsa e nas startups, que é se eu estou comprando caro ou barato. Se eu estou entrando, óbvio, quanto mais cedo eu entro numa startup, mais barato eu estou comprando, porque maior o risco. Maior o risco, maior o retorno. Mesma coisa em relação à bolsa. Quanto menos aquela empresa é conhecida, ou quanto mais novos são os projetos daquela empresa, também ela tem uma chance aí de valorização. Agora, um ponto-chave o cuidado que tem que ser tomado é você não comprar a bolsa quando ela bate recorde, quando sai no jornal que bateu recorde, e nem startup que já teve várias rodadas, na minha opinião. Por quê? Porque você está aumentando o seu risco. Quanto mais alto você entra no preço, maior o risco que você está correndo. Ah, mas já foi validado por outras pessoas, etc. Mas o valor está ficando mais caro. Vai ficando mais difícil de você ter o retorno sobre aquele investimento. Então, é muito importante, né, de ter essa maturidade. Outro ponto é que o investimento em startup, ele não tem liquidez. Então, assim, a gente já tem algumas iniciativas que estão mudando isso. As pessoas vão poder vender participação e etc. Mas quando eu entro numa startup, eu tenho que saber se ela vai ter outras rodadas, se ela pretende ou não, qual é a projeção dela, qual é o foco que ela vai dar, porque não vai ser tão simples como a bolsa, como eu falei aqui no começo, que eu tenho as ações da Petrobras, cansei, quero vender agora e ir para a praia. Você vende, você tem o dinheiro disponível na sua conta. Então é muito importante essa diferença. E também é importante de dizer que o que eu olho muito é que esse dinheiro que você coloca na startup é para tracionar o negócio dela. Uma das coisas que eu comecei a observar era para onde está indo o dinheiro. Tem muita gente que capta dinheiro para resolver o seu salário. Tem muita gente que criou a startup e daí você vai olhar, e ao que eu, Carol, particularmente não gosto, o cara tá lá ganhando 30 pau. Pô, ele acabou de começar a empreender. Ele já tá ganhando igual um diretor. Beleza, mas foi a minha ideia. Pô, mas você é sócio, cara. Você tem que tomar risco junto comigo. Eu não gosto, por exemplo, de entrar em negócios onde eu olho aonde vai o dinheiro e geralmente vai para o sócio fundador da empresa, para ele ter uma receita mensal, para ele ter um salário. Tem que ter um mínimo, que o cara está confortável, para ele poder trabalhar tranquilamente, sim, mas eu não acredito que o empreendedor tem que estar na zona de conforto, não. Você tem que estar correndo atrás, porque senão, quando que vai ter lucro essa empresa? Então, se eu vou tomar risco, você tem que tomar também. Eu acho que tem que ter um pouco de cuidado só na hora de analisar o que é viável também. E eu acho que a gente passou por um momento bem importante também, que o mundo das startups cresceu muito rápido, né? O dinheiro estava na mesa disponível, né? Principalmente na pandemia, quando a gente teve uma queda brusca da taxa de juros, todo mundo queria investir, tomar risco, etc. E agora as pessoas caíram em si de que cuidado com o valuation, cuidado para onde vai, até onde eu posso investir e etc. Então, óbvio, ele é muito mais arriscado, por isso que é importante você não sair investindo sozinho, né? E esse é um erro clássico também. As pessoas vão, vou começar a investir em startup, pega a ideia do vizinho e coloca dinheiro e acha que vai dar certo. Então, comece, igual eu falo, para começar na bolsa. Bote o pezinho na água, sinta, e daí sim você vai tracionando, você vai aumentando. Eu acho que iniciativas como o caso da Bossa são maravilhosas para isso.
você tem a chance de ter mais conhecimento, de entender mais sobre o mercado, daí de fazer parte de pools que façam sentido, né, que tenham a ver ali com você, com o seu propósito, com o seu dia a dia, que tenham sinergia talvez com a sua atividade principal, e isso vai facilitando a tua vida na hora de investir. Sensacional. Muito bem. Carol, antes da gente fazer o nosso quadro, o livro da semana, eu queria também pontuar aqui uma das forças que você vem cada vez desenvolvendo mais ao longo dos últimos anos, que é a sua influência, né? Então, assim, principalmente a partir da sua entrada no Shark Tank, né, você se tornou uma grande influenciadora para o mercado financeiro, para os empreendedores e tudo mais. E o seu perfil, por exemplo, no Instagram é super badalado, né? E você produz lá um conteúdo super relevante, né, para essa turma que gosta de aprender sobre negócios, sobre startups, sobre empreendedorismo. E como é que você enxerga, né, o poder dessa força, o poder da influência para gerar mais negócios, né? E como a gente está falando aqui de aumentar e multiplicar o patrimônio, né? Como é que a gente pode utilizar também influência com esse fim, de aumentar o patrimônio? Show. Bom, é legal também de colocar, né? Eu ganhei um prêmio recente no Rio de Janeiro, né? O Troféu JK, como embaixadora da influência digital, nenhuma influenciadora na área de economia e finanças, coisa que eu nunca imaginei na vida, né? Porque primeiro que eu nunca imaginei estar tão pública, né? Assim, ter tanta exposição quanto eu tenho hoje, ou estar na TV, né? Onde as pessoas realmente me conhecerem. E mais louco ainda é imaginar que eu sou uma educadora e dos meus alunos me pararem para tirar foto comigo e falar, eu sou seu fã. Eu nunca vi alguém tirar foto com o professor do ensino médio ou tirar foto com o professor da faculdade. Então, ou seja, olha o poder que a internet tem hoje em dia e a relação que ela cria, né, de carinho, de admiração e que a gente recebe aí em todos os lugares que a gente vai. Então, eu comecei a observar que a rede social ela poderia me ajudar a chegar em mais lares. Eu tenho um propósito muito claro, que é ajudar a transformar a educação financeira do Brasil. Inclusive, vale também reforçar aqui que influência não é só você ser famoso ou você ter muitos seguidores, mas é a mensagem que você passa e para quem você passa. Perfeito. Recente também eu percebi que dá muito trabalho repetir o que eu repito todos os dias e muitas pessoas não vão se conectar porque é chato às vezes a aula, o brasileiro não gosta muito de estudar. E daí eu fui fazer um mestrado de Educação e Tecnologia pela MUST para entender que pessoas aprendem de jeitos diferentes. E daí quando eu fiz, né, quando eu comecei a estudar, eu criei primeiro um game, que é o Traders Life, para poder ensinar sobre mercado financeiro através do game. E depois a gente criou agora um desenho animado, que eu convido todo mundo a conhecer e que eu apresentei aí no evento, que é o Clube do Theo Torinho, que as pessoas elas vão aprender com esse desenho animado sobre dinheiro e empreendedorismo. E a gente está entrando de graça em todas as escolas públicas do país. E eu fico muito feliz de dizer que não tem a Carolzinha no desenho animado, porque não é sobre mim, mas é sobre uma mensagem, é sobre um legado que a gente pode deixar quando a gente se preocupa com a influência que a gente tem. Então eu sei que eu posso abrir um monte de portas para o Theo, com aí a autoridade que eu fui criando no assunto durante 18 anos de mercado, que as pessoas entendem que eu sei sobre o mercado e que o que eu falo é algo sério e que eu estou preocupada de verdade com elas. Então tem dois pontos, né? Tem a questão da sua imagem e tem a questão de como você pode usar a sua imagem para fazer uma influência com outras ferramentas que hoje o digital trouxe. E daí quando a gente fala de monetizar com isso, é também curioso dizer que eu descobri, né, que como Carol as pessoas querem me pagar e como Ato as pessoas querem que eu pague. Então, ou seja, como Carol me abriu um monte de porta. Eu não sou uma influenciadora raiz, né? Tipo, eu não vivo da influência ou não vivo de publicações ou de propagandas de empresas. Eu usei sempre as minhas redes sociais para fazer a propaganda da minha própria empresa, da Atom. Inclusive, a prioridade sempre no meu Instagram é comunicar sobre a Atom, contar as novidades da Atom, falar o que a gente está fazendo, etc. E mostrar o meu dia a dia, porque eu também percebi que as pessoas querem saber quem você é. As pessoas se conectam com pessoas, elas não se conectam simplesmente com empresa, não é um negócio na nuvem, né? Elas querem saber as histórias, elas querem ver que você é de verdade, que você é genuíno no que você está fazendo. Ainda mais num mercado que todo mundo tem tanta objeção como o mercado financeiro.
e que tem tanta pirâmide, tanto golpe, tanta coisa que infelizmente ainda acontece no nosso país. Então eu comecei a observar que eu poderia usar as redes para isso. Mas eu também comecei a ser abordado por muitas empresas que queriam fazer parceria comigo. E daí, o que é a vantagem disso? É que são parcerias estratégicas inteligentes. Quando são coisas que fazem sentido, por exemplo, sei lá, um grande banco ou um grande varejista que permite que as pessoas economizem dinheiro. Eu fiz um podcast recente com o pessoal do Atacadão e da P&G, né, no Dia da Mulher, para falar com as meninas do pod delas, e foi muito legal. Por quê? Porque o Atacadão, ele permite aí que os empreendedores comprem coisas mais baratas, né? Ele está valorizando no final do dia, as pessoas elas estão comprando mais itens, né? Literalmente no atacado, para poder ali economizar. E fizeram uma iniciativa junto ali com a P&G de poder apoiar o empreendedorismo feminino. Então, isso conecta comigo? Então, é um tipo de campanha que eu quero estar dentro e isso me abriu outras portas. Então, é muito interessante dizer que, sim, hoje o digital, a influência digital, ele abre portas, além de gerar receita, né? Ele abre portas. Ele permite que você chegue a mais famílias, que você faça mais conexões, que mais empresas te conheçam e que empresas do bem, assim como você, se conectem para fazer um bem maior. Então, eu acho que assim, o poder da influência é algo que nunca imaginei e que eu venho aprendendo cada vez mais e me dedicando a aprender cada vez mais para usar isso também de uma forma coerente. Porque, afinal, daí tem um outro ponto, né? O ônus e o bônus. Tem um ponto que é bem importante, que eu gosto da frase do Pequeno Príncipe: tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas. Então, quando a gente tem também a influência, e nós todos somos influenciadores, dentro de casa, com os nossos amigos, subindo no palco, dentro da nossa empresa, em todos os lugares a gente está influenciando pessoas. A gente tem que saber que você pode sim ter a sua opinião, mas cuidado, porque a gente vive em sociedade. Todo mundo se conecta, todas as pecinhas se encaixam. Então, a sua fala, a sua postura, a sua atitude está, sim, influenciando uma outra pessoa. Então, tenha muita responsabilidade com esse poder que a gente tem. Muito bem. E agora, Carol, estou super curioso aqui para saber qual que é o livro que você vai deixar como indicação aqui, né, como sugestão de leitura para os nossos ouvintes. Manda ver. Você sabe que eu tenho vários que são meus livros, né? Eu digo muitos livros. Mas hoje, até pelo nosso papo e pelo perfil das pessoas que nos acompanham, eu vou deixar um que eu amo de paixão, que é O Poder do Hábito. Porque hábitos bons e ruins, eles estão enraizados na tua mente. É um livro ali que eu já falei 10.000 vezes dele, mas que eu acho que vale muito a pena reforçar. E se você já leu, leia de novo, porque ter ali a consciência de que você faz coisas por causa do hábito, você faz muitas coisas no automático e você pode reprogramar isso, é libertador, porque isso significa que você vai ter o poder de controlar a sua produtividade, a sua performance. Então, fica aí a minha dica de livro. Fantástico, né? Um clássico já, O Poder do Hábito. Muito bem, Carol, eu quero te agradecer demais aqui pela presença no nosso Café com a ADM. Você deu uma aula aqui pra gente. Eu sou fã e admirador aqui do seu trabalho e desejo cada vez mais sucesso, Carol, nas suas iniciativas que vem fazendo a diferença, como eu falei, né? Mercado financeiro, mercado empreendedor brasileiro, apoiando também o nosso ecossistema de startups. E valeu demais aqui pela presença hoje no Café com a ADM. Eu fico mega feliz, parabéns aí por todo o conteúdo maravilhoso que vocês têm proporcionado para as pessoas e quantas vezes vocês me chamarem aí, quantas vezes estaremos juntos. Obrigado mesmo. Fechado. E você aí do outro lado, o que achou desse Café com a ADM de hoje? Aqui, ó, turbinado de cafeína com a Carol Pfeiffer, né? Então, temos aqui uma Shark no nosso tanque aqui do Café com a ADM. Tenho certeza que você curtiu muito, então compartilha esse episódio, manda ver, aperta no botãozinho de compartilhar do Spotify, do YouTube, manda pra galera, grupo de WhatsApp. Não fica só com você, porque a gente tá também aqui na era do compartilhamento, né? O que a gente aprende, a gente tem que compartilhar com cada vez mais pessoas. Galera, este foi o nosso Café com a ADM de número 334. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios.
Até lá!